de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio estamos trazendo um tema histórico, um tema muito importante para entender a tecnologia, o desenvolvimento tecnocientífico no Brasil. Nós vamos falar sobre a reserva de mercado de informática, a política de informática no Brasil. Nós vamos conversar aqui com Ivan da Costa Marques. O Ivan é um ícone aqui da tecnologia no Brasil, foi formado em engenharia pelo ITA nos anos 60. Ele tem mestrado e doutorado em Berkeley, na Califórnia, foi presidente da Cobra, que então era uma empresa estatal de computadores, foi fundador da ESOCIT, que é a Associação Brasileira de Estudos Sociais de Ciência e Tecnologia. Então, muito obrigado, Ivan. Daqui a pouco eu te passo a palavra e eu vou situar um pouco mais. Nos anos 80, o Brasil ele criou uma política de incentivo à formação de empresas de informática, de microeletrônica, de hardware e software no país. Essa política, num determinado momento, ela passou a restringir e muitas vezes bloquear importações de determinados produtos, como alguns computadores. Bom, isso foi conhecido como reserva de mercado e ela foi intensamente combatida por corporações norte-americanas, por segmentos do empresariado e pela própria imprensa brasileira. Mas nós precisamos entender melhor o que foi esse momento e ninguém melhor que o Ivan da Costa Marques, que agradeço novamente estar aqui com a gente, para contar essa história, para a gente ter um conhecimento melhor disso. Então, Ivan, muito obrigado. E eu já começo perguntando, o que foi a reserva de informática no Brasil? Bom dia. Eu que agradeço, Sérgio, eu que agradeço o convite e a oportunidade de esclarecer ou contribuir para esclarecer esse episódio aí na história da tecnologia no Brasil, que foi essa reserva, chamada reserva de mercado, né? E a primeira coisa existe uma dificuldade para entender, porque ela é muito estigmatizada como um fracasso. Sim. E, na verdade, ela é um sucesso. A primeira condição para se entender por que ela é um sucesso é entender a diferença entre um mini computador e um microcomputador. Pouca gente sabe, porque o mini computador foi um produto que existiu num intervalo de tempo relativamente pequeno, aí de uns 10 anos, entre o mercado dos chamados mainframes, que eram máquinas que começaram assim num preço de milhões de dólares, mas depois, aí por volta de 70, do final dos anos 60, começo dos anos 70, eles caíram para centenas de milhares de dólares, o preço desses mainframes. E aí, nessa hora, surgiu os mini computadores, que caíram mais uma ordem de grandeza. Quer dizer, os mini computadores custavam dezenas de milhares de dólares e eram um bem de capital típico, ou seja, eram empresas de porte relativamente pequeno ou médio que compravam os sistemas de mini computadores, que tinha tipicamente 8, 16 ou até 32 terminais, para fazer suas aplicações de folha de pagamento, controle de estoque, a contabilidade. Quer dizer, ninguém pensava em ter um mini computador em sua casa. Entendi. Aí, mais ou menos no meio da década de 80, e veio devagarzinho, através dos jogos, surgiu o microcomputador. O microcomputador que é o avô, ou o bisavô do notebook que nós estamos usando. Tá? Claro. E o microcomputador é um bem de consumo, praticamente. Ele mistura bem de capital e bem de consumo. E isso foi uma completa revolução no mercado. Né? A única empresa de mainframes, de computadores maiores, que realmente sobreviveu, mas se transformou totalmente para isso, foi a IBM. Todas as outras, que eram corporações muito grandes,
Ivan, à falência, desapareceram. Ivan, deixa eu só Né? fazer. Você está me falando isso? Deixa eu só te lembrar, você dialogar de uma coisa. Eu me lembro, lendo essas histórias da computação nos Estados Unidos, eu me lembro que o pessoal que montou a Apple chegou para a IBM e sugeriu lá um microcomputador. E o presidente da IBM, eu não sei se isso é folclore, ele teria dito: quem vai querer ter um computador em casa? Não sei, isso é muito relatado, ou seja, nem o cara da IBM no começo percebia essa mudança que de fato foi em curto espaço de tempo e levou o computador para dentro da casa das pessoas, né? Que é interessante Sim. você resgatar isso, né? Eu não sei se especificamente essa frase se ela é É, verdadeira, claro. mas todo. Não, mas existe a ideia, e eu acho que até um case estudado, né, de que Uhum. a IBM demorou muito para perceber que o Essa. microcomputador e os joguinhos iam ser um concorrente dela. Ela levou Perfeito. alguns anos, porque ela só lançou o microcomputador dela, que O foi o PC. IBM PC, em 84. Né? Ah, Então, ela levou mais ou menos, em termos assim, já de alguma presença no mercado, ela levou uns anos para reagir. Isso acontece muito, né? A maior empresa de telégrafos rejeitou o telefone, achava que era brinquedo. E aí sim é um caso bem estudado. sim. Mas então, por que é um sucesso? É um sucesso porque a reserva de mercado foi para mini computadores. E Ah, a ideia era que houvesse empresas e empresários que ganhassem, quer dizer, que quisessem ganhar dinheiro com engenheiros brasileiros. Ela não tinha nada de revolucionária, era uma proposta totalmente reformista dentro dos paradigmas vigentes do capitalismo. Vamos fazer entendo. empresas, mas o design do computador, que é uma parte essencial e é uma parte onde você tem a maior oportunidade de ter margem na atividade, né? Quando você tem o design e tem a marca, ser feita através de engenheiros ou empregados brasileiros. Né? Hoje não se usa mais a palavra empregados, se usa a Não. palavra colaboradores. Né? Um eufemismo. Mas Entendi. era essa a ideia. E deu muito certo, porque por volta aí, justamente de 84, quando houve a virada mesmo para o micro e a indústria de mini entrou em franca decadência e acabou praticamente, né? Em 84, 50% do mercado brasileiro era suprido por empresas brasileiras, já com marcas e projetos brasileiros. Né? Essas empresas eram a Cobra, que era estatal, mas tinham também as empresas privadas, a Edisa, a Labo, a CID e a Cisco, Cisco com S, porque Sei, hoje nós temos a Cisco com C, né, sei. uma multinacional enorme, era a Cisco com S. Essas empresas supriam 50% do mercado brasileiro, que era mais do que, eu não tenho o número exato assim agora, mas era mais de US$ 1 bilhão Olha naquela só. época, dólares daquela época. Né? Sim. Então, ela foi um sucesso, mas reserva de mercado é uma coisa estigmatizada como assim, é um pecado capital, né? Entendo. Não é, e um pecado contra o capital, o que ela não era, inclusive, mas Ivan, foi. Ivan, deixa eu só te perguntar uma coisa. E na área de software? Esse período também não avançou muito a empregabilidade ou o conhecimento de como funcionavam os softwares? Pois é, mas também o software era bastante diferente. Sim. Quando você tinha os grandes computadores, né, Uhum. o software era muito ligado ao fabricante do computador. Então, Sei. você tinha aquelas linguagens, que, aliás, hoje ainda persistem em alguns lugares, por exemplo, linguagens como COBOL, para Uhum. aplicações comerciais, você tinha o COBOL da IBM, o COBOL da Burroughs,
E você chegava a ter até analistas especializados, né? Um analista, um profissional que era COBOL da IBM, ele não era assim imediatamente transportado Sim, para para um uma outra. COBOL de outro fabricante. E quem vamos dizer, acabou com isso foi uma lei nos Estados Unidos que chama a lei do unbundling, que separou o O hardware. hardware do software, né? E no caso dos mini computadores, tinha umas linguagens que já eram mais ou menos independentes dos fabricantes, né? Então, você tinha o BASIC, que era Sim. uma linguagem simples para as pessoas usarem, mas tinha também para os mini computadores, ainda tinha como um resquício ou uma herança dos grandes computadores as linguagens, as versões especializadas. Por exemplo, chegou a haver no Brasil um bom mercado de trabalho de analistas especializados no COBOL da Cobra. Ah, A é? Cobra tinha, a Cobra tinha o mini computador, o Cobra 500, a linha Sim. Cobra 500, Uhum. e tinha alguns milhares dessas máquinas instaladas no Brasil. E tinham aqueles programadores, analistas programadores, né, que eram especializados no COBOL da Cobra, conheciam muito bem, e isso tinha um bom valor no mercado. Mas a política de reserva de mercado era mais focalizada no No hardware. hardware. No hardware. Era fazer o projeto dos computadores aqui, né? E Entendi. ter marcas brasileiras, né, para colocar no mercado esses produtos. E ela era baseada numa decisão política, que aí é que eu acho que essa decisão foi viabilizada por uma série de condições específicas naquele momento, quer dizer, ela não é transportável como uma ideia ou como sequer uma postura para Uhum. outros tempos, né? Sei. É, a decisão era que pode fazer, só pode comercializar no Brasil empresas que tenham feito o design do computador no Brasil, ou empresas que Hum. sejam compromissadas com esse processo, porque no começo foi concedido que as empresas importassem projetos, Hum. né? Contanto que essa importação não se repetisse. Então, a empresa podia comprar um projeto, lançar um computador baseado num projeto originalmente estrangeiro, mas ela tinha que investir para ter todos os upgrades, como se diz, né? Toda a evolução desse projeto e fazer novos projetos aqui no Brasil. O Uhum. incrível é que deu certo, porque essa política, você falou ao redor de 80, né? É. Mas, na verdade, ela foi gestada desde o começo dos anos 70. Uhum. A partir de 74, ela foi feito quase que como se fosse uma campanha a favor disso. Eu posso depois entrar em mais detalhe nisso. Sim. E foi em 77 que houve realmente uma portaria que proibiu as empresas estrangeiras não compromissadas com fazer Isso. projeto aqui de importar mini computadores, né? Agora, E houve Ivan, um caso. sim, Sim, é assim, o, quem que foram os idealizadores dessa política de informática, vamos dizer, de ter uma indústria de informática aqui? isso. Porque isso não é tão simples hoje, né? Eu sei que não se. Você foi muito claro, né? A gente não transfere uma política de uma realidade para outra, um momento histórico para outro, mas existiu então, na minha visão, uma ideia, pelo menos, de que a gente tinha que se atualizar, tinha que desenvolver aqui, pelo menos dominar a Isso. parte dos processos.
Mas como que Exatamente. foi isso? Veio da academia, veio do setor público, ou era uma ideia de que a gente não podia ficar para trás? O que que é? Quem que gestou isso, bolou isso? Isso. Ó, veio da academia, Uhum, veio do setor público e veio dos militares, uhum. né? Naquela época, tinha sido formado os quadros técnicos dos militares, porque Ah, antes um militar técnico ele era um militar, mas ele não podia galgar todos os postos. Por uhum, exemplo, na aeronáutica, um oficial aviador podia ser ter o último grau lá de brigadeiro, eu não me lembro de quê, qual é o título que eles dão, sim, mas um engenheiro não podia. Ele entendi. era oficial da aeronáutica, mas ele não podia chegar até lá. Com a criação dos quadros militares, eles puderam avançar na carreira. Hum, Depois, foi uma época em que, na parte acadêmica e na parte pública, as instituições, quer fossem as universidades, quer fossem os centros de processamento de dados, tanto do governo federal, que aí, no caso, era principalmente o SERPRO, uhum, quanto dos governos estaduais, como a Prodesp, aqui em São Paulo, a Proderj, no Rio de Janeiro, a Procergs, no Rio Grande do Sul, a uhum, Prodenge, em Minas. uhum, Essas instituições mandaram profissionais para fora, que fizeram hum, doutoramento nas universidades, principalmente universidades americanas. E o que uhum, se aprendia? Inclusive, eu fiz doutoramento nessa época. Eu fiquei fora do Brasil de 69 a 73, 4 anos, uhum. para fazer doutoramento. Nas universidades americanas, elas fazem o que as universidades imperiais fazem para o império no momento, né? Porque você aprendia o quê? A fazer computador. Você não Olha, aprendia só a usar, né? Como é entendi. que você faz, né? Esse pessoal, e aí tem uma questão técnica também que eu acho importantíssima a gente abordar, senão vai ficar muito incompleto. Uhum, Esse pessoal voltou para cá. olha, O ambiente era outro, era a ditadura, entendi. mas a ditadura tinha uma veleidade, né, do Brasil como um país subimperialista, né? Hum, Era assim, representar os interesses dos Estados Unidos aqui na América do Sul, na África, nos países de língua portuguesa, tipo um irmãozinho dos Estados Unidos que ia cuidar do nosso quintal aqui, tá? uhum, Então, ela não era incompatível com uma ideia de que nós precisávamos de mais autonomia tecnológica, tá? Uma ah, potência, mesmo que pequena, né? E ganhava, então, percurso a ideia da dependência tecnológica. O Brasil é um país dependente tecnologicamente. Isso sim, isso vale até hoje, claro, completamente. claro. Tá? Então, circulou, e, além do mais, esse pessoal com doutorado, né, tinha um certo espaço, né? Havia a ideia uma ideia complicadíssima, né, da democracia relativa. Quer Eu dizer, lembro, você lembra da democracia relativa? Quer eu dizer, li sobre isso. alguns podem falar, não todos, e sobre certos assuntos, não Sim. todos, tá? Mas é claro que esse pessoal, principalmente o pessoal do que você chamou do setor público, né, do Aham, SERPRO, né, sim. tinha acesso, né, a pelo menos se dirigir aí a pessoas que iam ao núcleo da ditadura, né? Sim. E então esse pessoal é que através inicialmente, bem no começo da década de 70, tinha um conselho na parte acadêmica que eu conheço mais, tinha um conselho de reitores que Uhum. fez circular essas ideias, mas depois eles formaram uma revista, que foi uma revista do SERPRO, chamada Dados e Ideias. Olha só. Existe ainda? Nessa Você sabe, Ivan? não Não. existe mais, mas ela é fácil Obter. é, obter cópias. Ela está, em parte, pelo menos, eu acho que ela está na internet, Uhum. né?
e eu acho que é uma coisa, assim, uma iniciativa assim que seria boa, seria de tornar essa revista disponível Olha mais só. facilmente na internet, porque Uhum. ali está a gestação do processo. Ah, E também uma publicação que era, eu acho que quinzenal, do Computer World, que no uhum. Brasil se chamava Data News. Data News. Data News. Ali o pessoal discutia, né? E colocava para circular desde ideias como a Computobras, né? Para fazer Total. estatizar a informática no Brasil, até o pessoal que era radicalmente contra, não pode ter nenhuma empresa estatal, tem que ser totalmente privada, mas era pessoal, principalmente, que hoje a gente chamaria de técnicos, Entendo. né? Não eram, eram pessoas interessadas nesse processo de fazer o computador aqui no Brasil, né? Agora, houve uma outra coisa que foi muito importante, diversas outras coisas foram importantes para o sucesso, digamos assim. Uma outra coisa foi que houve, nesse momento, justamente aí no começo da década de 70, houve uma grande transformação técnica. Se a gente pode usar essa Sim. palavra, estritamente técnica, que foi o advento do chip, do que hoje seria o chip, do microcircuito. Então, os computadores antes eram feitos inicialmente com válvulas. Válvula. Que loucura, hein? Válvula. Eu me lembro de Válvula. TV com válvula, né? Mas computador com Isso. válvula É. é curioso. Válvula é uma lâmpada, né? É É uma uma lâmpada lâmpada. com vários filamentos. Aquele negócio esquenta, né? Um computador pequeno tinha 10.000 válvulas. Nossa. Imagina você refrigerar isso. Tá? Mas aí isso é uma outra história. De válvula passou para transistor, que ainda era, quer dizer, muito menor, consome Claro. muito menos energia, mas ainda é um componente que a parte, digamos assim, a parte lógica corresponde ainda a um componente físico. E tem uma Ah, correspondência que ainda não é tão boa quanto no micro, quanto no circuito integrado. Porque no circuito integrado, que hoje a gente chama um chip, né? sim. Porque o processo de miniaturização foi muito radical, então um circuito integrado daquela época, você tinha funções lógicas que são na base dos computadores, tipo função E, função OU, né? Ou um Sim. diodo. Você tinha alguns desses circuitos implementados num circuito integrado, né? Hoje você tem milhões num chip, tá? Mas o passo que eu queria chamar a atenção e que fez a maior diferença é que isso deslocou o projeto dos computadores, deslocou muito de um laboratório mais pesado, com Sim. instrumentos para medir correntes, tensões, capacitâncias, para uma situação em que você resolvia o problema logicamente. E porque É. o circuito integrado é uma implementação lógica muito mais perfeita do que os transistores, em que você tem que regular as correntes tal para ele funcionar direitinho, e cada um é um. O Entendo. circuito integrado é muito padronizado. Então, isso baixou, digamos assim, o custo e a barreira de entrada no projeto dos computadores. Esse Hum. pessoal que veio de fora sabia disso. Mas, Tá? Ivan, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Aqui não se. Você também, nessa época, tinha que projetar o chip? Você tinha que. Não, Não? Você não. estava na mão de um produtor de chips. Estava na mão de um Não produtor sei de se já chip. existia a Intel, acho que ainda não, né? A Intel, Bom, mas enfim, olha, a Intel ela foi formada nessa época, mas eu nessa acho que época. no comecinho dos anos 80, que você tinha Uhum. 80, os primeiros microprocessadores
da Intel. Mas nota, o microprocessador já é realmente, na miniaturização, É uma outra uma, coisa. já é, é muito mais miniaturizado do Entendi. que os circuitos integrados aí do começo da década de 70, Só uma né? última questão, Ivan. Eu sei que não é o centro da nossa questão, mas está a Carlota Pérez, que é uma pesquisadora, Sim. enfim, de paradigma tecnoeconômico, ela fala que o coração dessa última, ela parou aí de falar, né? Ela fala da última revolução tecnoeconômica seria o semicondutor, né? Curioso isso. Ela falou que sem isso estava tudo meio ainda patinando, né? Bom, não Ah, sei. é, eu, eu, eu tendo a concordar com ela sem achar que essas coisas têm um coração, Não, eu entendo. É que sabe? talvez eu. É Uma que coisa ela. assim. Coração é meio chato. Ela, ela diz assim: É, qual a o, tecnologia indispensável? Não é bem coração. sim, não, é Não é a única, verdade. né? É Eu acho que é indispensável. verdade. Eu É, acho que você pode comparar com todos os problemas, né, e as limitações de uma comparação, claro. você pode comparar os semicondutores com o petróleo. Ah, Tá? entendi. Nós estamos entrando numa era em que os semicondutores são a base para toda uma maneira de viver, né, digamos assim, que eu acho É que só. vem da. Aí é um. Aí a gente vai entrar num Não, não, tudo campo, bem. né, Eu até porque derivei, eu derivei. não, mas eu acho que é uma derivação muito importante, porque eu É, acho que é uma maneira de viver baseada no Ocidente, é. baseada no iluminismo. Né? E ela está sendo Curioso isso. questionada, com razão, ela está Ah, sendo questionada, né, é, pela questão climática. Tá? Não dá certo. Mas não quer dizer que ela deva ser jogada fora, mas quer dizer que ela não pode ser a única e não pode sim, ser ela que dita as regras. Mas voltando aqui à sim, questão, sim, sim. o que você falou é totalmente correto. Os circuitos integrados eram importados, dependia de uma importação, e Uhum, dependeu também, todos esses, eu falei que são vários fatores, né? sim. Um outro fator foi que surgiu nessa época em função dessa possibilidade de uma diversidade muito maior no projeto de equipamentos, surgiu nos Estados Unidos o mercado OEM, Original Equipment Manufacturer, que tinham, assim, eu me lembro de feiras em Las Vegas, Uhum, em que um engenheiro que inventasse um sisteminha, por exemplo, para controlar a água em um sim, prédio comercial, ele inventava aquilo, quer dizer, ele desenvolvia o sistema, mas ele comprava nesse mercado todos os componentes para fazer um sistema completo e vendia, sabe, com a marca Amadeu, o sistema dele. entendi. Então, isso possibilitou que as empresas brasileiras pudessem também, para fazer sistemas completos utilizáveis, porque quando se falava na reserva do mercado, no design ser brasileiro, se começava sempre pelo design da chamada CPU, da Sim. unidade central de processamento do computador. Mas você não vende uma CPU, você Uhum. tem que vender uma CPU com um mecanismo de entrada para você colocar a informação ali dentro E e de um saída. mecanismo de saída, Sim, as impressoras, leitoras. E então isso também podia se comprar no mercado OEM e fazer entendi. com que outras empresas, por exemplo, a Elebra foi uma empresa brasileira fabricante de impressora. Uhum. Ela fez a primeira? Não. Mas ela fez a segunda, a terceira. Nesse Hum, sentido que eu digo, é incrível porque deu certo, porque essas empresas cumpriram em 5 anos os contratos que tinham sido feitos delas adquirirem capacidade de projetar aqui e colocaram produtos no mercado. uhum. Agora, houve outras coisas nessa janela, né? É que houve
a crise do petróleo, que parece que não tem nada a ver, mas o Brasil não tinha dólares. Então, isso viabilizou que pessoas como, por exemplo, Mário Henrique Simonsen, uma cabeça bem liberal, né, concordasse com que se fizesse um esforço para economizar dólares. Olha e fazer só, o projeto. Do contrário, eu acho que seria muito difícil você vender a ideia de proibir nossa, importação de computadores se tivesse uma abundância de dólares. nossa, isso Tá? é uma explicação forte, hein? Uma hipótese. Sem dúvida, eu acho que sem dúvida. Tem a ver, Ivan, com a adesão de banqueiros como Olavo Setúbal? Você acha que tem a ver ou é por causa de ele ser um cara que queria desenvolver coisas aqui? Aí correm várias também assim historinhas sobre o papel dos bancos, que foi bem positivo nessa, Curioso isso, hein? Hoje eles nessa são reserva. totalmente contrários a qualquer. É. Muito curioso. Alguns diziam que porque eles financiaram as empresas, e alguns fizeram empresas próprias, como a Itautec, É. o Banco Itaú. Né? E você pode dizer assim, não, as más línguas diziam que eles fizeram isso porque eles queriam importar equipamentos para eles. Então, eles queriam participar dessas empresas para ter uma posição privilegiada para importar equipamentos para o sistema bancário do Brasil. As melhores línguas diriam que eles entraram nessa. Eles tinham corpo técnico também. Sim. Né? Não é que eles fossem, sabe, meramente pagadores de cheque. Não, eles tinham uma capacidade técnica boa, já tinham Ivan, antes. deixa eu só te falar uma coisa. O primeiro editor de texto que eu usei na vida foi um editor de texto da Itautec. Então, E vinha com o exatamente. computador e tal deles. E eu usei Isso. um editor de texto. Era ainda. Era assim, era quase que um prompt, né? Mas era bem. Não Eu existia me ainda o modo gráfico tão desenvolvido, não tinha o Windows, foi antes. E antes. funcionava bem, funcionava bem. Impressionante. Tinha vários editores de texto, mas o da Itautec foi o primeiro Isso. que eu usei. Eu me lembro de um chamado Carta Certa, Me lembro, um, mas me um lembro, já editor, usei também. um Mas editor depois. brasileiro, e não tinha o Windows naquela. Não. Não, O mini E- Era, computador. era DOS, lembra? Pois é, Depois, DOS, né? Com micro, DOS, do micro. do micro. No caso do mini, né, os sistemas operacionais eram de cada De empresa. cada empresa. Né? Isso E mesmo. os terminais eram aqueles terminais de tela verde, com Isso, aquela exatamente. letrinha. Não, era aquilo. Não Exatamente. tinha mouse. Não, que mouse. Não tinha mouse. Tá? Não, não. Então, era realmente assim, uma informática bem diferente do que a gente entende hoje. Né? Sim. E então, é uma conjugação muito grande de fatores assim muito heterogêneos, né? Quer dizer, a ideia de Brasil potência, a volta de técnicos brasileiros, a, a, a mudança no projeto dos computadores, a crise do petróleo, tudo isso na década de 70 gestou essa possibilidade de proibir um fabricante estrangeiro como a IBM de importar. E o board da IBM veio aqui e falou com o Geisel. E o Geisel Nossa. resistiu. Ele resistiu. E a IBM, aí é um detalhe, né? Mas ela lançou mão de guias genéricas de importação que ela tinha para fazer os computadores de maior porte, fez os mini e vendeu. E ela foi proibida de entregar. Olha Então, só. ela fez os computadores aqui no Brasil e foi obrigada a exportar. Ela não entregou. Ela fez um estudo de mercado, chegou à conclusão que podia vender 800 máquinas aqui no Brasil. É um caso que ficou bem conhecido na época, está nos jornais. Ela vendeu 400
Nossa. Dos 800, ela vendeu 400 e não entregou. É um caso raro assim de resistência, porque uma empresa desse tipo tem muita força, né? A IBM tinha 5 mil empregados no Brasil, o presidente da IBM era um brasileiro. Então, nota, aí todo esse pessoal é de classe alta, tem primo, tem irmão, tem família E em aí tem a Brasília. imprensa, né, Ivan? E tem a imprensa, E né? a A imprensa. imprensa é um elemento crucial. Hoje tem força ainda, mas a internet torna isso mais complexo. Mas o que a gente está falando assim, quando eu chamo de imprensa, que era o que eles têm a disputa comunicacional, né? Eles fazem a cabeça das pessoas, eles desinformam, né? Não só informam. Sem dúvida. Inclusive, uma coisa interessante é que a imprensa também demorou um pouco para perceber onde uma política de reserva de mercado poderia chegar e em que ela poderia se transformar. Porque, no começo, ela apoiou. Quer dizer, não a imprensa propriamente, mas o interessante é que eram mulheres que cobriam a informática. E, quando a coisa ficou mais importante, ela passou a ser coberta por homens e a imprensa ficou contra. Tá? Ah, curioso É isso. uma coisa assim é, isso também tá registrado, né, em congressos, só que circula pouco, mas no meio acadêmico, né, tem essa informação já está bem registrada, né, que no começo eram jornalistas, né, femininas, né, Sim, sim, mulheres que sim. cobriam, porque não era um assunto importante. Entendi. Olha Quando o só. assunto se torna importante, aí eles tiraram, ou elas deixaram, mas elas eram as próprias, por exemplo, o Data News, a editora era uma mulher. Hum, Depois, interessante. não, e também no Jornal do Brasil e no Globo, né, Eles vão eram, substituindo. Olha só. Que eles vão história, hein? substituindo, Que né, história. né. Muito louco isso. Então foi. Agora tem uma coisa que eu acho que é importante, assim, muito importante dizer. Uhum. Essa história está contada não exatamente nesses termos, mas uma Uhum. parte dela, por exemplo, essa parte da comunidade está bem Uhum. contada por um sociólogo americano, Peter Evans, Olha, e que ele conheço Peter Evans. conhece, né? Ele é bem conhecido aqui no Ele é Brasil, bem. né? Não, na verdade, quando eu Né? fiz um exame, quer ver, para entrar no mestrado na USP, há muito tempo atrás, não era, já lembrei, era um texto em inglês para traduzir, aquela coisa de proficiência, e começava com ele dizendo que tinha um guarda, assim, que aborda uma pessoa que está abaixo de um poste iluminado à noite, olhando o chão. Aí o guarda falou: "O senhor perdeu algo?" "Perdi uma chave." Era mais ou menos assim a piada. Aí ele falava: "O senhor perdeu aqui?" Aí o cara falava: "Não, mas aqui é que tem luz." Então ele começava dizendo dos equívocos. Mas é um cara assim, muito. Eu não sei como se ele ainda é citado no Brasil. Na época, há um tempo atrás, ele era bem importante. Não, sim, sim. Ele é uma das principais referências nos estudos sobre a reserva de mercado, né? E Ah. ele chamava essa comunidade de barbudinhos, os barbudinhos. E não tinha nada a ver com o PT, né? Isso que é Não engraçado. tinha nada a ver com o PT. Tinha É nada a como o ver com o PT, PC da né? IBM, que não tem a ver com o Partido Comunista, né? Mas se você perguntasse numa época o que é PC, dado o sucesso do personal computer, eles falariam personal computador, né? Mas É, lá atrás era Partido Comunista que as pessoas conheciam. Os termos isso. mudam. É. Mas você Tem estava falando. Aham. um outro livro que conta essa história também, o da Vera Dantas, que chama Guerrilha Tecnológica.
Legal, eu não conheço esse, eu São não... histórias, elas são contadas sempre. Quer dizer, a gente sempre pode pegar um livro e fazer uma crítica e Claro, complementar alguma coisa, tá? Mas claro que não é um bom hábito também julgar alguma coisa pelo que ele não fez. claro. Você sempre faz né? O seu esforço é sempre finito, então você deixa de Mas isso fazer parece um banca de infinito. doutorado, né, Ivan? Na banca de É, doutorado que chegam umas pessoas e falam assim, mas você devia ter feito isso, aquilo, outro. é. O cara não se propôs a fazer aquilo, né? Mas é Pois é. curioso isso. Agora, uma parte que é menos contada e que eu acho que é Sim. importante, eu não sei se a gente está chegando aí no nosso Não, tempo, não, temos tá? um tempinho ainda, sim. É que é o seguinte, e como é que isso acabou? É, boa, Se ela é um sucesso, como eu estou dizendo, por que que acabou? sim, Por que que virou um fracasso? Por que que houve um espaço tão grande para que essa história fosse contada de outro jeito e se sim, consolidasse uma versão de fracasso, né? sim. Aí, eu acho que são duas coisas. E essa parte ela não está realmente assim tão bem contada e é até fácil entender por quê. Tá? A primeira coisa, eu falei, é que o microcomputador destruiu o mini. Sim, E não foi só no Brasil, foi no mundo todo. claro. Na época, aí, por volta de década de 80, a maior corporação da área de informática era a IBM, que faturava por volta de 50 bilhões de dólares. Naquela época, dólares Nossa, daquela época. Quer dizer, era uma das maiores empresas do mundo, sem uma dúvida. das maiores corporações do mundo. Uhum. Atrás dela, em segundo lugar, vinha a DEC, que era Digital Equipment Corporation, que foi a DEC surgiu com os mini computadores. Ela fazia justamente o que ela vendia era uma central de processamento, uma CPU, como se diz, que você comprava como uma caixa de sapato, maior um pouco, né? Tipo PDP-8, tipo umas 4 caixas de sapato, assim, um volume Uhum. desse tipo. E ela vendia para você e você colocava a marca que você quisesse e pendurava nela os periféricos que você quisesse e vendia o sistema com a sua marca. Né? Ela era a segunda corporação, faturava 10 bilhões de dólares. Não, Faliu, mas faliu. faliu. O microcomputador matou a DEC que fazia minis. Né? Uhum. Então, houve um fenômeno mundial aí, tá? Que, sem dúvida nenhuma, eu acho que tá, vamos dizer assim, é de primeira grandeza na explicação de por que que isso deu essa reviravolta. Mas houve uma segunda coisa. Quando o Figueiredo passou a ser o ditador, né? Porque aqui a gente chama de presidente. Né? Se É, for no Paraguai a gente diz que é ditador. aqui o Aqui é João o Batista presidente. Figueiredo virou João presidente, o Batista Figueiredo, ditador general, presidente. né? Sim. Isso, isso. Uhum. Ele era, antes de ser o ditador, ele era chefe do Serviço Nacional de Informação, Sim, o SNI. SNI, né? Uhum. Que era uma espécie, né, de vigilante ou polícia política da ditadura. Sim. Né? E o SNI, desde a década de 70, implicava com os barbudinhos, Ah, é? implicava com as. Sabe, eles achavam muito esquisito esse negócio de uma revista que de vez em quando falava até mal do governo, tinham reuniões, congressos, faziam discussões de opções políticas. Eles achavam que isso, eles desconfiavam muito disso Uhum. e achavam que aquilo ali era tipo um antro de comunistas. Quando o Figueiredo, quando o Figueiredo assumiu, eles eles eram cópia e cozinha do Figueiredo. Eles imediatamente foram alçados a uma posição de muito poder
e imediatamente fizeram uma comissão de inquérito chamada Comissão Cotrim. Cotrim era o embaixador, era do Itamaraty, e, ao que tudo, o que circula é que ele era o dedo duro no Itamaraty, né? Esse embaixador Cotrim. Essa comissão chamou para audiências vários desses elementos dessa comunidade de informática, inclusive os próprios militares, que eram poucos e que eu conheci poucos, mas os do setor público e os da academia eu conheci vários. Olha, isso era ainda plena ditadura. Sim. Né? Isso era o quê? 1900, porque ele assume em 78. 1978. Não, 80, né? Não, o Figueiredo. Eu 80. acho que é 80. É 80. 80, né? 80. Porque ele assumiu com... Era plena ditadura, ele assumiu ele assumiu com a missão de fazer a abertura lenta, gradual e segura. E é uma né? frase do Golbery, né? Isso. Golbery, o Meira Matos, os ideólogos lá da ditadura, né? E o Figueiredo, ele tinha, do jeitão dele, né, até aquela frase que ficou famosa: eu prendo e arrebento quem for contra a democracia. É verdade. E ele falava que prefiro o cheiro de cavalo ao cheiro de povo. Isso. Esse era o Figueiredo, sim. Tivemos ressonâncias mais recentes com isso, né? Infelizmente. Eu vi. Mas, então, naquela época, você ser chamado para fazer um depoimento para o SNI era uma coisa muito intimidadora. Sim. Principalmente se você não era ali, não tinham militantes. Não, como eu falei, era um pessoal totalmente reformista, empresarial, e que tinha uma política de dar emprego para engenheiro brasileiro e ter companhias brasileiras. Quer dizer, o sonho era fazer uma Samsung. Entendi. Pô. Fazer uma companhia, uma empresa brasileira, fabricante de computadores, que se tornasse uma multinacional. Era esse, digamos assim, o sonho que alimentava aquela comunidade ali. Eles chamavam, então você sentava diante de 4, 5 pessoas fardadas, né? Você não podia falar nada, responder estritamente o que eles perguntavam, nenhum comentário, e eu não soube de nenhum caso de quem não tenha voltado para casa desse grupo, mas todos conheciam casos de pessoas que às vezes eram chamadas e nem voltavam para casa no passado da ditadura. Isso desmobilizou completamente aquela comunidade. Completamente. Ela, junto com isso também, foi proibida a revista Dados e Ideias. Tá? E essa comunidade era como se tinha sido, né, na década anterior e até a entrada do Figueiredo, como se fosse uma bússola. Era um lugar onde as opções eram discutidas, né? E se tinha liberdade de propor qualquer coisa. Como eu disse, desde a estatização até a privatização completa, tudo ali era discutido. Isso acabou. Foi completamente desmobilizado. E aí foi criada a SEI, Secretaria Especial de Informática. Foi criada, ligada diretamente à Presidência da República, com todos os cargos de secretárias, choferes, todas as mordomias de um ministério, tinha nível de ministério. Quem foi para lá? Os integrantes da Comissão Cotrim.
o coronel Gilbert Brígida, eu acho, Elias, Cunhas. Está publicado o nome dessas pessoas. Tá? Eles ocuparam a secretaria, né, os cargos na secretaria, a presidência da Cobra foi dada também a eles. E o que eles fizeram inicialmente, nota, década de 80, o que eles fizeram inicialmente foi manter as regras dos mini-computadores, que a indústria estava se transformando radicalmente. Então, eles não tinham, eu poderia dizer, arriscando, né? Eles não tinham uma competência para ter uma visão estratégica de longo prazo, e eles mataram quem poderia fornecer a eles uma fonte de alternativas. Então, eles continuaram a mesma política. Inclusive, o argumento da tal comissão, no relatório final, que era um relatório secreto, né? que no Brasil isso vaza, você quer que todo mundo saiba, diz que é secreto. Por favor, diz que essa nossa conversa aqui é secreta. Aí já era. Aí eles disseram que a conclusão desse laboratório é que a informática era muito importante para estar na mão de um cargo tão pequeno quanto a Capri, que era o cargo que estava administrando essa política de informática. Ela precisava de uma alçada maior dentro do governo brasileiro para cuidar da informática, e aí propuseram a criação da SEI, equivalente a um ministério. Né? Então, eles continuaram a mesma política, mas a indústria tinha se transformado completamente. E eles não perceberam. Não tinha ou não perceberam, ou não conseguiram lidar com isso, porque é mais ou menos, quer dizer, eu acho que você pode comparar em boa parte assim com uma transformação. Você tinha a indústria de relógios suíços mecânicos. Sim. Aí surge o relógio eletrônico. É outra indústria, são outras empresas, é outra coisa. Não tem a ver. Então, assim, a cadeia de produção é completamente diferente. Quer dizer, a participação de custo de um equipamento como um disco, no mini-computador é um, no microcomputador é outro. O marketing é totalmente diferente. Até porque o consumidor é diferente. O consumidor é diferente. A manutenção é diferente. Claro. Então, a fabricação, a manutenção, a venda é diferente, é tudo diferente. Né? Isso ensejou com as regras de mini tentando ser impostas ao micro, ensejou uma série de deturpações, inclusive de contrabando. Sim, porque vai fabricar você tem que fabricar o disco aqui. Mas o disco do Mini era feito às centenas por ano. O disco do Micro é feito aos milhões por ano. Então, você tem que abordar isso de outro jeito. Eles não tinham quem pensasse sobre essas coisas. Eles destruíram essa comunidade. E eu acho que isso é uma explicação de mesmo nível, digamos assim, que é a explicação da mudança do próprio mercado. Até porque alguns países, o Peter Evans, por exemplo, gosta de comparar o Brasil com a Coreia. Né? Naquela época, não existia Samsung. Ela estava nascendo. Isso nos anos 80, né? Nos anos 80, final dos anos 70, anos 80. E eu me lembro uma coisa, Ivan, a renda per capita da Coreia, quer dizer, o PIB per capita, para ficar mais preciso, era menor que o do Brasil. Sim. Olha que loucura, hein? E as pessoas diziam a Coreia está no mesmo patamar, o Peter Evans que diz isso, está no mesmo patamar que o Brasil, né? Assim, patamar tecnológico. Mas
Não tinha hoje a Samsung é a maior empresa do setor de semicondutores. É. Maior empresa do mundo. Passou a de Taiwan? Deve ter. Passou É. porque a Samsung é muito verticalizada. Hum, Ela faz, por exemplo, a Apple, ela não faz o chip, né? não faz. Não faz. A Mas Samsung já fez. faz todo o produto. Ela faz desde a difusão do silício, ela é completamente verticalizada. Mas, em suma, a Samsung era o sonho daquela comunidade lá. E esse não só a transformação da indústria, mas também a transformação política, porque esse pessoal aí do SNI, né, eles destruíram a comunidade que era a única capaz, Claro, não quer dizer que seria bem-sucedida, é óbvio, mas era claro. a única capaz de propor alternativas. Ó, mudou, o que nós vamos fazer agora? Sabe? Tem que ter outras regras, porque o, o mercado é outro, completamente diferente. Então, nós temos que Entendi. reconhecer isso. E a SEI não reconhece isso, e muito pouca gente reconhece. Quer dizer, quando a lei de informática foi feita, ela já foi feita em 84, 85, ela já nasceu morta, Hum. que pouca gente. E depois ela é É, refeita em 90 e alguma coisa, né? 91 ou noventa e ela é dois. refeita, ela é refeita em 90 e ela é vigente até hoje, né? E hoje ela é vigente em termos de incentivos Sim. para os fabricantes da lei de informática, que os fabricantes mesmo de equipamentos de computação, e o PADIS, que é um incentivo para semicondutores, né? E ela tem, então, 30 anos, né? E ela é É. sempre. E nós É, estamos vendo mudar a própria cadeia de semicondutor, estamos vendo isso, mudar, por exemplo, isso. a própria computação com essas mega estruturas de data center, de nuvem Sim, e de inteligência de máquina, né? Porque precisa de muita máquina, né? muita. E a gente Isso aí. não. E o pessoal aqui está virando fazedor de app, né? De aplicativo. É, é, Não tem uma é. política para. Tudo bem, a gente vai ser isso mesmo. Não é meio consciente, né? É meio assim, startup. Bom, startup não tem como enfrentar esse cenário, né? Mas, enfim, isso é uma outra coisa, né? É É que um problema a bem. lei é antiga, né? Não tem uma renovação nisso. Eu acho que agora está se pensando numa renovação e está se estudando e está se tomando cuidado para, vamos dizer assim, não jogar fora ou rejeitar o que se conseguiu com a lei, Uhum, embora tenha se avançado ainda muito pouco nessa questão de o Brasil deixar de ser exportador de matéria-prima e importador do produto acabado, e é nisso aí é que se faz a margem, né? É nisso aí que se ganha dinheiro. É nisso aí que as empresas ganham dinheiro. Quer dizer, o Brasil exporta o minério de silício e importa o silício processado para os painéis fotovoltaicos, para a energia solar. Tá? É, a, essa é a nossa. a, Isso é bem pois difícil, né? é, a célula a célula fotovoltaica é 70% do valor dos painéis. Então você passa a fazer os painéis aqui, mas você importa, né? A fatia do leão é É importada. E importada. e é onde se ganha, onde se faz a margem, onde as empresas ganham mais dinheiro. Então, você pode ter uma competição muito grande, às vezes até fraticida, né? Entre empresas locais que vão fazer painéis, pode ter problema com a qualidade, tudo, mas Sim. você está novamente com um emprego de baixa renda, É. reproduzindo a situação colonial, né? Aqui, Ivan, toda luta para assim, para deixar de ser um país de bens primários, vamos falar assim, ela foi uma luta política, né? Esse que é o problema, né? Até para construir a Sim. CSN, até para lá atrás, a Petrobras, Petrobras, etc. isso. Ou era uma campanha, ou era luta.
E tem os grandes líderes contrários a isso, né? Você vê aí o Roberto Campos, que já Sim, faleceu, ele que me veio agora, mas ele é um dos grandes ícones do atraso, eu diria, porque ele sempre foi contra você desenvolver qualquer coisa que é uma doutrina liberal, né? Uma doutrina é, que desconhece isso que você falou, né? Se você for só exportador de matéria-prima e comprador de bens processados, a conta não vai fechar nunca, né? Porque nunca. vai pagar mais caro, muito mais, né? Sim, Loucura isso. e a pequena elite consumidora no Brasil, né, ela exige produtos, é, sabe, de vanguarda. Ela vai Ah, aos Estados Unidos e vai à Europa, vê o que tem lá, e aí ela quer ter isso aqui. Mas para ter isso aqui, você precisa financiar. E se você é, não tem conhecimento, né? Não tem é, técnica, não tem sim. tecnologia, como é que você pode financiar? Ou aumentando, ou atochando os trabalhadores, É, para ter né? Para você ter um suplemento maior, ou avançando as fronteiras de terra, para é o que plantar mais fazem. soja. É o que faz. Mas é Agora, exatamente o que fazem. tem um amigo, o João Cassino, ele é até funcionário da Cobra, a atual. A Cobra hoje é uma. Não tem nada a ver com a Cobra que você É, dirigiu lá, né? Mas a é do Cobra Banco do do Brasil, Banco né? do Brasil, ela é uma, eu vou diria, é uma prestadora de serviços, enfim. O que Sim. acontece, ele diz assim, você falou da soja, eu lembrei. Ele falou assim: quantos sacos de soja eu preciso para pagar as licenças de serviço de uso do Netflix? Então, se eu dolarizar, mas dá na mesma, vai ser assim. Com cinco, na época que ele fez a conta, eu fiz a conta, eu chequei. Se você compra quatro ou cinco licenças de uso do Netflix, um saco Uhum, de soja faz isso, dá cinco licenças. Claro uhum. que deve dar mais, porque não é tudo que vai para fora, tal, né? Mas olha só, até uma coisa boba de serviço. Você tem Sim, uma ação é, que não compensa, não compensa, porque a devastação que você faz e outra, uma monocultura no mundo onde a gente está mais que claro que monocultura é um problema, né? Mas, enfim, sim, sim. e ainda eu estou atrás disso. A Lei Candir, você deve se lembrar disso. Uhum. Não sei ainda se ela está. Um dispositivo da Lei Candir é reduzir imposto para exportação de bens primários. E não para bens. Se eu fabricar um robô, eu pago o imposto total aí. E se eu vender soja, eu não pago imposto de exportação. Tem que ver como ela está hoje, né? Porque tem muitas mudanças parciais. Sim, sim. Mas, pô, como é que a gente mantém uma lei dessa, né? É. É um E incentivo, né? essa conta pode ser feita até também com quantas horas de trabalho de brasileiro você troca por uma hora de trabalho americano. Faço nem ideia, é uma boa conta, hein? Isso nos condena, né? Sem dúvida. Condena Condena. os brasileiros se não à miséria, à sobrevivência. É Loucura como, isso. é como o sistema funciona, né? Então, é, por isso que seria, eu acho essa segunda parte da explicação do fracasso, né? Sim, A explicação política, muito importante, entendo. porque se a gente começa a arriscar comparações, né, pode ser que aquele sucesso da reserva de mercado pudesse ser reinterpretado e a própria reserva de mercado poderia ter tido uma outra história, não necessariamente uma história de sucesso, porque essa comparação com a Coreia que o Peter Evans faz, né? A Coreia também é muito diferente, É, bem né? diferente. E era, E apoio dos Estados e Unidos, teve aporte de capital do Estado, né? Coisa que aqui no Brasil é muito difícil de isso, fazer. É é, muito difícil de fazer. é. É, Tem, teve.
E a Coreia fez, por exemplo, que eu saiba, ela fez reforma agrária 100 anos atrás, Não, é aí na começo do século história da XX. luta contra o Japão, contra a Pois China, é, é uma é coisa. uma. Não, não, E os Estados Unidos queriam estabilizar a Coreia para enfrentar os comunistas. Tem todo. exatamente, Você tem exatamente. razão. Aqui, na verdade, nós nunca tivemos uma situação de guerra como na Coreia, né? Então, Nunca, aqui eles nunca. perseguiram as organizações de esquerda, mataram os comunistas, mas os comunistas nunca foram um perigo efetivamente para tomar o Estado. Ali na Coreia teve guerra, né? O negócio. Sim, Não, mas a Coreia tem uma outra coisa. O modelo de exportação, desculpa, o modelo de desenvolvimento deles, Ivan, você deve se lembrar, eles traziam empresas japonesas, mas tinha um contrato, eu não sei se era contrato de risco o nome, que depois de, sei lá, 30 anos, 20 anos, eles incorporavam a empresa. Porque a Coreia não tem só a Samsung, ela tem uma empresa automobilística, uma não, algumas. algumas. Essas empresas eram japonesas, que eles falavam, eu tenho que dominar a tecnologia, depois ela fica minha, aí você vai embora. Aqui no Brasil, não, o nosso modelo foi diferente, foi de montadora, né? Sim, Nunca foi de dominar a nunca. tecnologia, nunca foi. É. O único A, caso que é muito estranho, não é o único, mas o que eu conheço, o mais assim renomado é o da Embraer, mas a Embraer não. A Embraer foi construída lá atrás, porque primeiro fizeram o ITA, né? Você estudou no ITA, né? é, estudei no ITA. Pois é, vamos dizer, é uma outra história. Outra história, outra É uma, história. e outra conjugação de muitos fatores, Nossa, né? impressionante. Sabe? Eu fiquei até bem chateado aí o ano passado com os meus colegas do ITA, com a incapacidade deles de ter, assim, construir no discurso uma boa defesa, sabe, da Embraer, porque eles foram meio que capturados pelo discurso, que era o discurso, no fundo, era o discurso que privilegiava a Boeing, de que, não, se você não salvar esses empregos, vendendo uma parte para a Boeing, todos os empregos vão acabar, porque Nossa. a Embraer é inviável. Né? E aí eu dizia para Boeing, eles: ó, Ivan, Boeing é inviável. Quem sustenta a Boeing é a NASA, pô. Será que pois é, e você sabe o que eu dizia para eles? A Embraer sempre foi inviável, ela sempre foi é viabilizada. verdade? Ela sempre foi viabilizada, sabe? As Hum. coisas não é assim. Por que ela é inviável? Você tem sabe, uma coisa desse tipo é construído dentro de certos parâmetros, de uma certa visão. Aí você constrói economicamente a visão de que ela é inviável. Mas ela. E Mas tá isso aí, inviável nada. Ela vai construir carro voador, vai ter que. é. Enfim, A indústria automobilística, né, no Brasil, aquele teve GEA, Grupo Executivo da Indústria Automobilística, aí, época acho que foi do Juscelino, ou até antes um pouco. Não tem a palavra tecnologia. não tem. A tecnologia, por hipótese, né, ela não foi problematizada, a origem da E, tecnologia. As nossa, empresas que vinham para cá têm a tecnologia. Ivan, você Então, tá você, me. Não, entendeu? você tá me falando uma coisa, eu lembrei agora, não é de agora. A estratégia brasileira de transformação digital, ela ou é a de inteligência artificial. Uma desses dois documentos, eu sei que são estratégias, eles me chamou muito a atenção que ele fala assim, o Brasil tem vantagens comparativas. Aí ele fala um grande mercado consumidor, uma cultura vibrante, fala umas coisas, o agronegócio, porque talvez para comprar essas coisas, mas sabe o que me chamou a atenção? Não fala das universidades. Não fala. Ele não reconhece que nós aqui, tudo bem, as nossas universidades são as top de linha no mundo, mas não reconhece uma infraestrutura, cara, que é capaz de, em pouco tempo, chegar na fronteira de várias ciências, de várias tecnologias. Me chamou muito a atenção isso. E eles, quer Sim, dizer, essa cultura que talvez estava lá atrás, quando você fala que no documento não tinha tecnologia, ela permanece, né? É uma cultura meio sim. é estranho o jeito de pensar, né?
que hoje, se você for ver, vários países estão com políticas diferentes, porque está havendo uma interiorização de cadeias produtivas, mas isso é uma outra conversa. E é o seguinte, Ivan, eu agradeço imensamente você começar a contar essa história, a gente vai ter que refazer e fazer uma coisa mais detalhada. Eu agradeço imensamente, porque você esclareceu muitas coisas importantes aqui. A gente passou de 50 minutos, e o meu episódio aqui dura 50 minutos. Então, agradeço muito, Ivan. E eu te passo a palavra para você dar a sua declaração final. Não, eu que agradeço, Sérgio, fico totalmente à disposição Muito legal. e vou resistir a não falar mais para a gente se manter dentro perto, pelo menos, aí dos 50 minutos, tá? Que é um perigo você ficar me perguntando sobre essas coisas. Não, mas Um grande abraço para você e qualquer obrigado. coisa, estamos aqui, tá? Muito obrigado, Ivan. Falei aqui com o Ivan da Costa Marques, vocês viram, a gente vai voltar várias vezes e você fique ligado no próximo Tecnopolítica. Até mais, gente. Valeu. Tchau.